Assunto CTB sobre penalidades. Disciplina de CTB sobre o assunto de penalidades, questão de número 1. Diz assim: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente de infrações especificadas no Código, como, por exemplo, dirigir sob influência de álcool, é de competência. Ele quer saber de quem é a competência, certo, para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. O item A pergunta: guarda municipal que lavrou o auto de infração de trânsito? Pergunta não, afirma, né? O item B diz: prefeito municipal por meio de decreto regulamentador. O item C: órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado, DETRAN. Item D: Polícia Rodoviária Federal, independentemente da via onde ocorreu o fato. Gabarito da questão é o item C, meu amigo. Item C: órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado, o DETRAN. É ele quem tem competência para aplicar penalidades de suspensão do direito de dirigir. Talvez aí você pensasse que poderia ser o item A, Guarda Municipal, ou o item D, Polícia Rodoviária Federal. Não. Esses agentes, eles têm o poder de aplicar a multa, a advertência, porém aplicar penalidade de suspensão do direito de dirigir, quem vai fazer é o órgão executivo de trânsito do Estado, o DETRAN. Presta bem atenção que o DETRAN, ele é órgão executivo de trânsito do Estado. Órgão executivo de trânsito do Estado. Então, quem é o órgão executivo de trânsito do Estado é o DETRAN. É importante saber disso, certo? Comentário diz assim: de acordo com o artigo 22, inciso 2, inciso 2º do CTB, diz: compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados do Distrito Federal, o DETRAN, né, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, ok? Então, quem aplica a penalidade tanto da suspensão do direito de dirigir quanto da cassação do documento de habilitação é o DETRAN, beleza? O órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, DETRAN. Embora as guardas municipais, como órgãos executivos de trânsito do município, já por sua vez, as guardas municipais são órgãos executivos de trânsito do município. O DETRAN, órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. A guarda municipal é órgão executivo de trânsito do município, ok? Informação importante. Tem a competência, a guarda municipal tem a competência para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades de advertência por escrito e multa nas infrações da sua competência. Elas não possuem atribuição para suspender ou cassar o direito de dirigir de um condutor, certo? Ok? Quem possui essa atribuição é o DETRAN. Beleza? Questão de número 2 diz assim: pessoal, você aí da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, tem uma notícia boa e importante para você. Nós, aqui do canal Operação GCM, estamos aqui, na verdade, com um projeto chamado Operação Brumadinho, Operação GCM Brumadinho, certo? Será vídeos de resolução de questões totalmente focado na banca IBGP, que é a banca organizadora do certame aí do concurso da Guarda Municipal de Brumadinho, beleza? Um abraço aí para você que é da cidade de Brumadinho e vamos lá, sem mais delongas. Questão de número 2. O artigo 256 do CTB prevê as penalidades que a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no Código e dentro de sua circunscrição,
poderá aplicar a infratores. Assinale a alternativa que apresenta uma penalidade prevista expressamente neste artigo. Então, a questão está querendo saber a penalidade que está prevista, uma das penalidades, melhor dizendo, que está prevista no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. É retenção do veículo, diz o item A. Remoção do veículo, diz o item B. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, é o que diz o item C. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. E aí? A, B, C ou D? Pessoal, as bancas sempre costumam tentar confundir os candidatos com penalidades e medidas administrativas, certo? No Código de Trânsito Brasileiro, você tem a distinção entre penalidades e medidas administrativas, ok? Um macete para você não cair nessas pegadinhas da banca, porque a banca colocou aqui várias medidas administrativas para lhe confundir, para você se confundir com penalidades. Mas você, aluno aqui do Operação GCM, não vai cair nessa. Por quê? Porque, meu amigo, é só você colocar na sua cabeça. Medidas administrativas, todas elas começam com R. À exceção de uma, que é o transbordo de carga. Então coloque na sua cabeça, medidas administrativas, todas começam com R, à exceção de uma, que é o transbordo de carga. Então olha aqui, ó, o item A diz retenção do veículo, começa com R, ó, medida administrativa. O item B diz remoção do veículo, ó, começa com R, é uma medida administrativa. O item C diz recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, começa com R, então é uma medida administrativa. Então coloque na sua cabeça que as medidas administrativas todas vão começar com R, à exceção de uma, que é o transbordo de cargas. Beleza? Então, logo por eliminação, gabarito da questão é o item D. Frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma penalidade. Beleza? Comentário da questão. Esta é uma pegadinha clássica e muito frequente em concursos de guarda municipal. A confusão entre penalidades, artigo 256, e medidas administrativas, que está no artigo 269. A frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma penalidade, certo? É uma penalidade do artigo 256, inciso 7º. As alternativas A, B e C, retenção, ó, com R, remoção e recolhimento do documento, são medidas administrativas. Geralmente, ó, começam com a letra R ou T de transbordo de carga. Beleza? As medidas administrativas são adotadas em campo pelo agente para sanar uma irregularidade, enquanto a penalidade é aplicada posteriormente pela autoridade de trânsito após o devido processo administrativo. É isso aí, pessoal, questão de número 3. Lembrando mais uma vez, vou dizer isso agora, você aí que vai fazer a prova da GCM de Brumadinho, essas questões aqui de CTB sobre penalidades também estão inclusas no seu, ou melhor dizendo, esse assunto também está incluso no seu edital, certo? Então, no edital de Brumadinho, aí, da GCM de Brumadinho, também tem o assunto de penalidades do CTB, portanto, essa aula já serve para você. Ok? Então, a penalidade, essa aula, pessoal, serve para praticamente quase todo concurso de GCM que cobra CTB. Sempre eles trazem esse assunto de penalidades, beleza? É costume da banca, a maioria das bancas trazem CTB. Algumas às vezes não, mas a maioria das bancas trazem CTB e quando trazem, elas costumam sempre colocar no edital o assunto de penalidades, beleza? Então vamos lá, questão de número 3. A penalidade de advertência por escrito poderá ser imposta aos infratores pela autoridade de trânsito.
Conforme as alterações recentes do CTB, essa penalidade deverá ser aplicada à infração de natureza leve ou média, desde que o infrator. Então, pessoal, é o seguinte: ele quer saber a penalidade de advertência por escrito. Poderá ser imposta aos infratores pela autoridade de trânsito. Na verdade, não é mais poderá. É poderá, porque vai depender da situação da infração que o agente cometer, né? Então, tudo bem utilizar aqui o poderá, certo? Então, ele quer saber, né, a penalidade de advertência quando é que ela é aplicada, certo? Nos casos de infrações de natureza leve ou média, certo? Então, vamos lá. Quando item A não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, então a questão está perguntando se um indivíduo cometeu uma infração de natureza leve ou média, o agente de trânsito vai poder aplicar uma advertência por escrito, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses? É isso que o item A está dizendo. O item B, seja réu primário e possua bons antecedentes criminais na justiça comum. O item C, efetue o pagamento de 50% do valor da multa correspondente de forma voluntária. O item D diz: assine um termo de compromisso de responsabilidade a não cometer novas infrações por 24 meses. Lógico que não é a D, né, pessoal? Muito menos a C e menos ainda a B. Gabarito da questão é o item A. Porque o item A é o seguinte, pessoal. Vamos supor que você está conduzindo o seu veículo e você é parado por um agente de trânsito, você é flagrado cometendo uma infração e o agente de trânsito lhe para. Você, meu amigo, logo de cara, não vai mais ser autuado, não vai mais ser multado diretamente, desde que a infração seja de natureza leve ou média e você não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, se um guarda parou você porque você cometeu uma infração de natureza leve ou média e você não tem nenhuma outra infração cometida nos últimos 12 meses, o guarda deverá, antigamente era opcional, era a escolha do guarda. O guarda podia ou o guarda fazia ou não, dependendo da vontade dele. Ele tinha discrição, ele tinha poder de escolha, ele poderia escolher aplicar ou não uma multa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você estiver dentro desses requisitos, cometeu uma infração de natureza leve ou média e não tinha nenhuma infração nos últimos 12 meses, o guarda ele tem que aplicar apenas uma advertência por escrito, ok? É obrigação agora. Ele não pode mais aplicar a multa se você estiver enquadrado nesses requisitos, ok? Espero que tenha ficado bem entendido. O comentário, se não tiver ficado, vai melhorar mais ainda o seu entendimento. Diz assim: segundo o artigo 267 do CTB, a aplicação da advertência por escrito deixou de ser uma mera opção, né, um poderá, e passou a ser obrigatória, deverá, para infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. O foco da legislação é puramente o histórico de trânsito do condutor no último ano, sem relação com antecedentes criminais ou pagamentos pecuniários. Questão de número 4, meu amigo, diz assim: a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada sempre que o condutor atingir o limite de pontos no período de 12 meses. Para o condutor que não exerce atividade remunerada, parte importante que o enunciado está falando, ao veículo
O prazo de suspensão será instaurado quando ele atingir. Então, o seguinte, ele está falando da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Uma dica, tá, pessoal? Sempre que você estiver fazendo sua prova, você pega a sua caneta e grifa as partes importantes, porque isso vai ajudar o seu cérebro a fixar, a entender bem o que a questão está querendo. Então, ele está falando das penalidades de suspensão do direito de dirigir, certo? Desde que o indivíduo não exerça atividade remunerada. E ele quer saber o prazo, certo? O prazo de suspensão será instaurado quando ele atingir uma determinada pontuação, junto com as infrações, ou não. Então, o item A diz assim: são 20 pontos, independentemente da gravidade das infrações, ou seja, o indivíduo alcançou 20 pontos, independentemente da gravidade das infrações, ele vai ter a penalidade de suspensão do direito de dirigir? Sim ou não? Item B, 30 pontos, se tiver cometido apenas infrações de natureza leve. 40 pontos, caso não conste nenhuma infração de natureza gravíssima em seu prontuário, é o que diz o item C. 50 pontos, caso possua apenas uma infração de natureza grave. Pessoal, macetezinho para aprender sobre essa questão da penalidade de suspensão do direito de dirigir com relação às pontuações. O gabarito dessa questão, pessoal, é o item C. 40 pontos, caso não conste nenhuma infração de natureza gravíssima em seu prontuário. O macete que eu vou passar é o seguinte, ó, você lembra aqui, você pega a sua mão esquerda, coloca aqui do lado, né, levanta aqui a sua mão esquerda. Você não vai poder fazer isso na prova, né, mas você faz lá na cabeça, na mente, ou só com as mãos ali baixinho ali na hora da prova, né, com cuidado, né, pro fiscal não achar que você está dando dica para outra pessoa, né. E você vai pegar a sua mão esquerda e vai lembrar, ó, 20, 30, 40 em uma escala decrescente, 20, 30, 40, né? Ou seja, de cima para baixo, 20, 30, 40, 20, 30, 40 com a mão esquerda, e com a mão direita você vai lembrar 2, 1, nenhum, 2, 1, nenhum. Então, mão esquerda, 20, 30, 40, mão direita, numa escala de cima para baixo, ó, 2, 1, nenhum. Sempre acompanhando, 20, 30, 40 na esquerda, na direita 2, 1, nenhum. 20, 30, 40, 2, 1, nenhum. Por quê? Porque 20 pontos, se você atingir 20 pontos e tiver duas, por isso que é o 2 da mão direita, duas infrações cometidas, se tiver duas infrações gravíssimas, certo? Cometidas, você tem a penalidade, você recebe a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Se for 30 pontos, 30 pontos, 30 pontos e uma infração gravíssima, por isso que é 31, né? E uma infração gravíssima, você recebe a penalidade de suspensão do direito de dirigir. E nenhuma é porque 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima, você também já tem o direito de dirigir suspenso. E é exatamente o que o gabarito item C está dizendo, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração de natureza gravíssima em seu prontuário. Ok? Lembrando que isso é a regra 20, 30, 40, 2, 1, nenhum, é para quem não exerce atividade remunerada. Porque se o indivíduo exerce atividade remunerada, ele tem a atividade remunerada na sua carteira, basta ele atingir 40 pontos, independentemente do grau de infração, ele vai ter o seu direito de dirigir suspenso, ok? No comentário diz assim, o artigo 261, parágrafo 1º do CTB, estabelece uma escala móvel de pontuação para a suspensão do direito de dirigir, para quem não exerce atividade remunerada, beleza? Então ele vai falar, ó, 20, 30,
40. 2, como eu falei, do lado direito. 2, 1, nenhum. Ok? Então, 20, 30, 40, 2, 1, nenhum. Então, 20 pontos caso cometa 2 ou mais infrações gravíssimas. 30 pontos caso conste apenas uma infração gravíssima. 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima. Exatamente o que afirma a alternativa C. Se o condutor exerce atividade remunerada, que é o EA, né? O limite é sempre de 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações. Então, não importa se é leve, gravíssima, grave, atingiu 40 pontos e exerce a atividade remunerada, vai ter o direito de dirigir suspenso. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Essa foi a aula de hoje. E eu peço que, por gentileza, você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e fique atento aí para o Operação Brumadinho, ok? Tudo de bom, forte abraço e bons estudos!